Falando sobre vacinação contra a Covid, eu recebi alguns questionamentos neste dia 6 de maio a respeito, especificamente em Rebouças, sobre quando algumas pessoas que fazem parte dos chamados grupos prioritários poderão ter direito ao imunizante. No caso, pessoas aí com obesidade. Eu entrei em contato com a Adriele Marceno Lima, que é técnica de enfermagem e atua nesse setor de controle de vacinação da Secretaria de Saúde de Rebouças. E ela falou então sobre esse escalonamento para os chamados grupos prioritários na atualidade nessa fase da vacinação. Então, a gente tem a campanha em andamento, né? Temos os grupos prioritários, sempre seguindo o que o informe do Estado nos orienta. Hoje ainda teve uma orientação da nossa regional de saúde quanto à iniciação de vacina para as comorbidades em geral, né? Então, estamos aí terminando, ao término das pessoas ainda com 60 anos, acima de 60 anos, e é necessário esse término para início das comorbidades abaixo dessa idade. Então, sabe-se que a gente vai começar com as pessoas que são portadoras de síndrome de Down, gestantes e puérperas com comorbidades, que estão estratificadas ali no alto risco, possuem alguma comorbidade, e as pessoas também que fazem hemodiálise, diálise, que tem problema renal crônico, né? Então, essas pessoas, em qualquer faixa etária que se encaixe ali de 18 a 59 anos, serão as primeiras contempladas. Logo em seguida, a gente vai começar as pessoas com qualquer comorbidade, em ordem decrescente, assim como foi desde o início da campanha. Então, começaremos de 59 anos, 58. Então, vai vir essas doses especificamente para isso, né? Vem já certas doses, 55 a 59, 50 a 54, e assim decrescente, em ordem decrescente. Então, a gente inicia com 59, 58, assim como está sendo feito desde o início da campanha. Andriele também comentou como é que é feito esse contato com a pessoa que tem direito a tomar a vacina, se é via telefone ou se a pessoa entra em contato com o setor da saúde. Acompanhe o esclarecimento da técnica de enfermagem. Isso, então a gente tem o ESUS, a gente tem o cadastro das pessoas com comorbidades já estratificadas, né? Claro que a população cresceu, a população hoje já temos aí os agentes comunitários de saúde que foram contratados, mas estão chegando agora, né? Você tem um conhecimento ainda vago e pouco da população que abrange, né? Se falta alguém ainda no cadastro e tudo mais, a orientação é que procure a unidade de saúde ou ligue, né? Pode ser via telefone, para confirmar esse cadastro, mas a maioria de todo esse público pega remédio na farmácia, faz consulta prévia com receita da Secretaria de Saúde para todas as comorbidades, né? Então, é fornecido um grande número de medicamentos pela farmácia, esse cadastro já tem na farmácia, já tem acompanhamento médico dentro da unidade de saúde, nominalmente. Eu perguntei a Andriele também como é que tem sido essa receptividade das pessoas que já tomaram a primeira dose, se estão buscando tomar a segunda dose ou se o setor de saúde tem que buscar fazer essa busca ativa dessas pessoas. A gente conseguiu fazer aí agora um quantitativo bom de segunda dose já, principalmente das pessoas que foram contempladas com a Laboratório Butantan, né? A Coronavac, que o intervalo é menor, então teve um grande número de pessoas que completaram esse esquema. Porém, quem porventura recebeu a primeira dose da vacina e nesse intervalo, digamos que se contaminou com a doença, o Covid mesmo, né? Ele necessita de um intervalo aí de 30 dias, contando do primeiro dia de sintoma dele, para completar o esquema da vacinação. Então, quando se abriu o frasco da segunda dose para contemplar os parceiros dele daquele dia que tomaram vacina com ele ainda não podia tomar vacina, né? E essas doses, então, ficaram para depois, né? Na semana que vem, a gente tem em média 20 pessoas ainda que não completaram o esquema,
desse tipo de situação. Então, que vai completar o esquema porque ainda não conseguiu tomar a segunda dose. Andriele lembrou que, paralelamente a essa vacinação contra a Covid-19, nós temos uma outra campanha também muito importante, que é a campanha de vacinação contra a gripe. Isso, nós temos também os grupos, as campanhas concomitantes e correndo, e nós temos os grupos prioritários também da vacina da influenza, né? Então, que vai abranger ali as crianças que também não tem muito esse problema, porque as crianças, a Covid é acima de 18 anos, né? Ou 16 anos, quando para nós, se porventura vier a Pfizer, que contempla 16 anos em diante. Mas os outros grupos, principalmente agora que vai começar com gestante e puérpera, nas comorbidades, eles são os primeiros grupos contemplados na influenza. Então, isso o vacinador, a unidade tem que prestar bem atenção na hora de fazer e o próprio usuário também. Então, você recebeu a vacina da influenza no primeiro momento aí, é um intervalo de 14 dias para receber a Covid-19. A Adriana reforçou mais uma vez as pessoas que fazem parte do grupo prioritário nessa fase de vacinação contra a Covid-19. Então, como eu citei ali, os contemplados de qualquer idade, né, o síndrome de Down, os com nefrologia, paciente com comorbidades de rim, que precisam de diálise e hemodiálise, gestantes e puérperas nesse primeiro momento, e depois qualquer comorbidade. Então, todas são importantes. O câncer é essencial para se fazer a vacina, a hipertensão, o diabetes, as cardiopatias, e tudo mais que afeta aí a nossa população tem direito e vai ser contemplado na vacina, deve ser, né? Então, de 18 a 59 anos, vai precisar dessa declaração. Isso é importante lembrar também, que as pessoas hipertensas, tem que deixar muito bem claro isso, que no informe e no Ministério da Saúde foi preconizado isso e é repassado para nós, e nós temos que repassar para a população também. Então, a hipertensão, ela tem um critério para ser vacinado, que as pessoas têm que estar tomando, né, pelo menos 3 tipos de medicamento para ela se enquadrar na vacinação. Então, se ela toma 2 tipos de medicamento e a pressão dela é oscilante, faz acompanhamento direto com o médico, tem acompanhamento cardíaco junto, claro que vai se estender, claro que vai ter uma declaração médica dizendo, do especialista, dizendo que ela se enquadra ali para tomar vacina. Mas quem toma só um diurético para manter, não é contemplado na hipertensão, né? Não consegue ser, a não ser que ele tenha alguma outra comorbidade que afete também, e ele entra no grupo, mas na hipertensão, o que foi repassado e o que é para se cumprir, né? E isso assim, a gente faz a dose da vacina e a gente deve uma satisfação ao Estado, ao Ministério da Saúde. Então, tudo é repassado, né? É nominal a lista que vem, que a gente tem que passar, tanto que todo dia o pessoal faz as vacinas e logo envia a lista. Essa lista é passada no portal da transparência e tudo mais, para não ter esses questionamentos da população. E então a hipertensão tem esse quesito, né? Ele tem que ter, o usuário tem que ter pelo menos 3 tipos de medicamentos de uso contínuo. Eu questionei a técnica de enfermagem sobre qual é a expectativa, qual é a projeção que se tem desde que haja vacinação a nível nacional, obviamente, para que todas as pessoas, chamados grupos prioritários, tomem a vacina. Qual é a estimativa de tempo que é trabalhado? Se for cumprido, né, Cleito, essa perspectiva de vinda de vacinas mesmo, que nós precisamos do imuno para vacinar, é uma perspectiva nacional, assim, que seja até o final do ano imunizado todo o pessoal de 18 a 59 anos, abrangendo todos os grupos. Para frente nós teremos os professores, todo o pessoal da educação, CRAS, CREAS, todos têm direito. E já se fala na vacinação desses novos grupos e tudo mais. E é sempre, cada reunião que a gente tem, eles sempre levantam a questão e o aviso à população para reforçar
que tudo depende do quantitativo de imuno, né? A gente tem um pessoal que é excepcional para fazer a vacinação, então a gente recebe o quantitativo de vacina e às vezes na quinta-feira, na sexta-feira, eles estão agendando as vacinas ali, já não tem mais vacina no município para fazer, né? Então eles estão conseguindo fazer essa vacinação, claro que para frente a gente recebe mais, nós vamos abrir no sábado, tem planejamento de fazer essa abertura, assim, para conseguir vacinar a população, visto que a gente também precisa ter um tempo a mais de vacinação quando vier esse quantitativo, para a gente não aglomerar as pessoas e conseguir vacinar tranquilo todo mundo, sem prejudicar uma coisa que você está tentando fazer com que saia, né? Mas, então, a aglomeração é bem importante também que a gente previna isso, né? E a gente depende muito do quantitativo de imuno que vem. Então, pessoal para fazer, vai ser cansativo, não vai ser fácil, mas a gente pretende, assim que vier as vacinas, a gente vacina incansavelmente a população. Para finalizar, eu comentei com a técnica de enfermagem, Andriele Marcelo Lima, sobre uma data muito importante que estamos nos aproximando, que é o Dia das Mães. E, evidentemente, apesar de ser uma data tão especial, tem que se tomar muito cuidado para evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação ainda maior do vírus da Covid-19. E isso, chegando mais uma data bem importante, né? A gente já passou por tantas aí que a pandemia está se estendendo, né? Tá vindo. Quantas datas a gente já passou que teve que se privar de algumas coisas e essa não é diferente, né? Já passamos o Dia das Mães do ano passado no nosso caso, com menos casos, né? No nosso município tinha muito menos casos do que agora. Nós estamos aí numa fase que a gente já foi, né, falado até ontem sobre a nova variante já está circulante, né, no município. O contágio é maior, por isso talvez essa exacerbação do vírus agora, né, que teve um crescimento muito gigantesco dos casos, do agravamento dos casos, dos óbitos e tudo mais. Então é um momento de bastante cautela, né? A consciência de cada um é só quem passa por isso, é só quem perde alguém da família mesmo para ver a situação ferver ali perto de você, né? Falar e julgar o outro de longe é muito fácil, porque eu não pego. Quando a situação é com você, é muito diferente. A gente sempre, graças a Deus, na minha família, perdi algumas pessoas não tão próximas, assim, não do local, né? São próximas de parentesco, mas não de Rebouças, né? Mas, assim, aqui a gente sempre tenta ter essa empatia de se colocar no lugar das pessoas. É a gente que transmite essa notícia da morte de alguém para o familiar, quando, né, tá longe e tudo, e eles vêm perguntar para a gente ainda aparecem essas perguntas sobre os velórios, não posso me despedir, o caixão às vezes morre ali, em 2 horas já está sepultada a pessoa, e é muito triste isso, né? A gente vê isso agora com muito mais frequência. E é triste ver isso, sim. Então, não quero que aconteça comigo, então eu vou me cuidar. Eu acho que todo mundo devia pensar por esse lado, né? Para tentar evitar um mínimo aí de ter o mínimo de cuidado com a própria família. Por mais que se cuide às vezes, então tem esse risco. Hoje a gente não tem como mais circular sem ter contato com alguém, né? A gente não sabe quem que tá, às vezes você está no próprio local que você precisa ir e você está mexendo com gente contaminada e não sabe, né? Então é que nem você falou, é a roleta russa. Pegou em você, você vai ser atingido. Obrigada a você, Cleito. É bem importante essas repasses de informação para o pessoal. A gente sempre tem ainda está tendo ainda essa dificuldade porque vem as coisas muito muito em cima para a gente. Então vai começar a vacinação amanhã, é hoje que tem a decisão da regional em algumas coisas internas, né, para ser passadas para a população. Então às vezes a gente nesses horários mesmos assim que vai ter que de um dia para o outro as informações não pode ser muito adiantado porque isso já vem de lá. Então eles já passam uma rapidez. Eles têm a rapidez de fazer as coisas e mandar para os municípios para que sejam executados. E a gente tem o dever de executar com urgência e tudo mais.
E também, claro, muito importante repassar para a população. Então, é bem importante esse contato. Obrigada a você sempre que está sempre à disposição, sempre atrás das informações. É importante, muito importante para nós também.